Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui, mais uma vez comunicando a fé, a esperança e o amor que existem no nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. É mais um privilégio que temos de poder compartilhar a palavra. Vamos agora para Hebreus. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 7. Versículo 7 de Hebreus. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos meditar um pouco sobre esse texto. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Agora vamos dar um pulinho do 7 para o 17, do capítulo 13 de Hebreus. Olha o que diz, versículo 17 agora. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 2 versículos dentro do capítulo 13 do livro de Hebreus, para eu começar a falar com você acerca do pastoreio. Eu queria te convidar, na palavra de hoje, no nosso bate-papo, que você aceitasse ser pastoreado. Eu percebo que às vezes as pessoas têm uma certa resistência. E quando digo as pessoas, é para falar de uma forma geral. Existem sempre indivíduos, irmãos e irmãs, que têm dificuldades no pastoreio, em serem pastoreadas, em serem acompanhadas. As pessoas que geram esse tipo de dificuldade estão trazendo para si a dificuldade para o seu próprio crescimento e desenvolvimento espiritual. O pastor é um guia, é um orientador. O pastor é aquele que está com a responsabilidade de auxiliar você no seu crescimento espiritual. A grande coluna de atuação de um pastor para com suas ovelhas é exatamente na orientação na sua vida espiritual. A carta dos Hebreus está lembrando para que a gente traga à memória os pastores, aqueles que estão cuidando de você, aqueles que estão orientando sua vida. Observe a maneira deles viver. Olha que ele está trazendo a referência, um comportamento pastoral equilibrado, coerente, um comportamento pastoral de fato de bom testemunho e que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Os pastores são exatamente esses responsáveis de serem referência, de serem exemplo, de darem exemplo na sua conduta, na sua maneira de ser. Mas para tanto, é muito importante, de igual forma como o pastor deve dar exemplo, de igual forma é muito importante que a ovelha aceite ser ovelha, aceite ser guiada, orientada, porque se não houver essa postura relacional de pastor e de ovelha, não existirá o pastoreio. E não havendo pastoreio, não haverá o seu crescimento, o seu desenvolvimento enquanto servo de Deus, membro deste corpo, participante uns dos outros. Quando não aceitamos sermos pastoreados, guiados, orientados, nós perdemos muito com isso. Eu quero te incentivar no dia de hoje. Aceite ser pastoreado. Não olhe para o seu pastor como alguém perfeito, porque de fato não é. O pastor, ele é um ser humano com suas limitações, com suas dificuldades, com seus problemas também, e nessa condição humana, ele não consegue adquirir de forma alguma o status de perfeito. Não existe essa condição perfeita na vida pastoral. O pastor não é pastor porque seja perfeito. Ele é pastor porque é vocacionado, chamado para guiar e orientar outras pessoas no caminho do Senhor, na palavra de Deus, no seu crescimento pessoal, no crescimento espiritual dessa pessoa. Quando aceitamos fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, fazemos parte daquele grupo de pessoas que ali se reúnem e lá temos um pastor, nossa postura, nossa conduta deve ser a conduta de aceitar a orientação do pastor. A única vez que nenhum pastor, seja ele quem for, tem autoridade para poder dizer alguma coisa, é quando o pastor ou a pessoa que está ali na frente, na liderança, disser algo que confronta, que contradiz as Escrituras Sagradas.
Porque, na verdade, a autoridade que está sobre o pastor, ele tem essa autoridade por causa da Bíblia Sagrada. Quem dá poder ao pastor para guiar, para orientar, para levar o rebanho, para conduzir o rebanho, é exatamente a Bíblia Sagrada. Aceite ser pastoreado. Aceite ter uma pessoa aonde você possa, com a qual você possa prestar contas. Uma pessoa que você possa ter nela o exemplo para a sua vida cristã. Se você se congrega, faz parte de uma igreja, faz parte de um grupo de pessoas que se reúnem ali, e ali tem um pastor, aceite ser pastoreado. Aceite crescer e desenvolver a sua fé. Eu sei que às vezes, maus pastores trazem uma ideia equivocada sobre o próprio pastoreio, e maus pastores podem trazer também um sentimento equivocado no seu coração. O sentimento que você não precisa, que você não necessita, que não há por que você estar debaixo da autoridade espiritual de um pastor. Não é porque existem maus exemplos, não é porque existem pessoas que não se comportam da maneira adequada, que isso me dá o direito de eu também me comportar de maneira inadequada, de maneira indevida. Não é porque existem maus pastores que eu devo ser uma má ovelha, não. Assim como existem maus pastores, existem mais ovelhas, porque a condição do ser humano, o ser humano tem essa tendência de sempre corromper e de sempre falhar naquilo que é para ser. Mas existem sim, muitos, não são poucos, ao contrário do que muitas vezes se prega, ou se vende, ou se diz, ou se alarda por aí, na verdade existem muitos bons pastores. Perfis diferentes, jeitos diferentes, estilos diferentes, não são iguais. Existem pastores que têm um chamado, um estilo vocacional muito mais voltado para a área missiológica, para a área evangelística. Existem outros pastores que são muito mais conselheiros, amigos, relacionais, têm uma forte ação afetiva de apoio a outras pessoas. Existem pastores que são profundos conhecedores, são exegetas, são mestres, são ensinadores de primeira, e cada um tem um ponto forte que se evidencia de maneira mais exacerbada, mais clara na vida daquele pastor. E muitas vezes o seu ministério, o seu serviço, a sua ação pastoral é muito mais conhecida por esse ponto forte. Pastor perfeito não vai existir, mas existem sim homens que têm se dedicado ao Senhor, pessoas que têm se dedicado ao Senhor, indivíduos que têm se dedicado a Deus e aceitado o precioso e sublime ministério que é o ministério pastoral. Eu não me envergonho de ser pastor, eu agradeço a Deus todos os dias por ser pastor, mesmo reconhecendo exemplos que existem de pessoas que não se conduziram de maneira adequada como pastor. Mesmo reconhecendo as limitações humanas, mas é bem verdade que existem inúmeros exemplos fabulosos, extraordinários, de pessoas que nos inspiram, de pessoas que são exemplos para nós. Exemplos de caráter, exemplos de vida cristã, exemplo de vida devocional, exemplo de oração, exemplo de humildade, exemplo de serviço, exemplo de muitas coisas boas, de influências positivas. Por isso, a minha palavra hoje para você é: aceite ser pastoreado. Se você está numa congregação em que você, numa igreja em que você tem dificuldades relacionais com aquele pastor, procure focar, procure priorizar o que pode ser aprendido com aquele pastor. Como vos disse, nenhum pastor é completo, nenhum pastor tem resposta para todas as coisas, nenhum pastor tem a condição de infalível. Não. Nenhum pastor tem essa condição. Mas na hora que foram chamados e vocacionados por Deus, são capacitados para tal obra. Não por serem perfeitos, mas pela graça e obra do Senhor Jesus Cristo na vida desses homens, dessas pessoas, foram chamados para o exercício de uma sublime vocação, a vocação de cuidar de outras pessoas, a vocação de guiar outras pessoas, a vocação de orientar a vida de outras pessoas. Por isso, seja ovelha. Se você tem um pastor, ajude seu pastor. Ore por ele, ajude-o apoiando, ajude compartilhando com ele aquilo que você vê que não está muito bom, não está muito legal, aquilo que precisa ser trabalhado e melhorado. Sirva de apoio ao seu pastor, agregue, some.
Não critique por criticar, porque a crítica pela crítica é muito destrutiva. Ela não agrega, ela só fere, ela só machuca, ela só agride e não produz resultados e frutos que glorificam ao nome do Senhor. Independente de que o que você esteja defendendo seja verdade, ou independente do que você esteja dizendo proceda, lembre-se, é seu irmão, é seu pastor, é um homem de Deus com suas falhas e limitações, mas é um homem de Deus, é um servo do Senhor. Ajude-o, colabore, ore por ele, contribua com ideias, participe, não se exclua. Quando você se exclui, de certa forma, é muito arrogante, é muito prepotente de sua parte você simplesmente se excluir. Alimente uma postura de humildade, um coração colaborativo, um coração cristão, verdadeiramente seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Ajude seu pastor, ajude sua comunidade, ajude a sua igreja local, ajude o seu povo, ajude seus irmãos a serem melhores todo dia. Uns ajudando os outros, é assim que a gente cresce e a gente desenvolve. Eu agradeço a você pela sua companhia, agradeço a você pela sua audiência nesse momento e, insistentemente, eu te convido, aceite ser pastoreado. Se você aceitar ser pastoreado, você perceberá que essa troca, essa relação, essa comunhão produzirá bons frutos para a glória do Senhor. Se por acaso você não se sente em condições de fazer parte daquela congregação, daquela igreja, daquele povo, pense muito bem antes de mudar de uma igreja para outra, simplesmente porque você não gosta ou não vai com a cara do pastor. Não mude de igreja simplesmente por mudar. É muito preferível, mas muito melhor e preferível, que você aprenda com aquela circunstância o que é que o Espírito Santo de Deus está procurando ensinar a você. O que é que Deus, através daquela situação, está procurando aprimorar dentro da sua vida? Que lição preciosa você deve aprender? E essa lição não pode ser simplesmente você se auto-justificar ou simplesmente você adquirir uma postura de arrogância e de orgulho, mas deve ser muito melhor do que isso. Ao contrário do que essas coisas ruins podem gerar no seu coração, você deve trazer dessas coisas desagradáveis, às vezes, de relacionamentos truncados, de dificuldades, às vezes, de comunicação, você deve tirar lições preciosas para o seu crescimento. Não troque por trocar, não mude por mudar. Aprenda com as circunstâncias, aprenda com as pessoas, e todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar, inclusive o seu pastor. Ele tem uma postura, ele tem uma posição, ele tem uma vocação, ele tem um chamado para cumprir e para cuidar. Ajude o seu pastor. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Eu espero que eu tenha contribuído com você no dia de hoje e eu desejo que você usufrua das benesses de ter alguém que você pode referendar como seu pastor. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.